Bom dia. Seguimos em interrupção dos trabalhos de fortificação. Sob o reinado de Assuero, desde os primórdios de seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxerxes, Bezelão, Mitrídates, Tabel e seus colegas escreveram ao mesmo rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida em aramaico. Reum, governador, e o secretário Sansai escreveram a Artaxerxes, eu não sei falar isso, a respeito de Jerusalém, uma carta que continua o seguinte: Reum, governador, Sansai, secretário, seus colegas de Tim, de Afarzatak, de Terfal e de Afarza, de Ercua, de Babilônia, de Susa, de Dea, de Elão, e o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafar trouxe consigo e instalou na localidade de Samaria e em outros lugares além do rio. Eis a cópia da carta que enviaram ao rei. Teus servos, os povos de outras margens do rio, saiba o rei que os judeus que partiram de tua terra para vir ao nosso meio, a Jerusalém, reconstroem essa cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhe os fundamentos. Saiba também o rei que essa cidade for reconstruída e seus muros levantados, os seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionará prejuízos ao rei. Nós, outros, porém, tendo em vista o sal de teu palácio que comemos e não achamos conveniente ver menosprezado o rei, transmitimos ao rei essas informações, para que mandes consultar os livros de registro de teus pais. Aí verás como está a cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela excitado rebeliões. É por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar ao conhecimento do rei que se essa cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses ao lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, o secretário Sansai e aos colegas habitantes de Samaria e outros lugares das margens do rio. Saúde. A carta que nos enviaste foi totalmente lida diante de mim. Por minha ordem, foram feitas investigações e ficou averiguado de que, desde os tempos mais antigos, aquela cidade sublevou-se contra os reis e que ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos, dominaram toda a terra de outra margem do rio, pagaram-lhe impostos, tributos e rendas. Consequentemente, ordenai que cessam os trabalhos dessa gente, a fim de que não se reconstrua a tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda negligência no cumprimento dessas ordens, para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida na presença de Reum e de Sansai, o secretário e de seus colegas foram a toda pressa a Jerusalém junto aos judeus e os obrigaram, empregando a força e a violência, a cessar os trabalhos. Reinício dos trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois, interrompida até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ora o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ado, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que estavam com eles. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jazedeque, retomaram a construção do templo de Deus em Jerusalém, com a ajuda e assistência dos profetas de Deus. Ao mesmo tempo, Tartanal, governador do lado oposto ao rio, Istarbuzanai e seus colegas vieram procurá-los e falar-lhes assim: Quem vos deu autorização para reconstruir o templo e levantar suas paredes?
E acrescentaram: Quais são os nomes dos homens que trabalham nesse edifício? Mas Deus tinha os olhos voltados para os anciões dos judeus e ninguém os obrigou a interromper os trabalhos, até que chegasse o relatório a Dário, a fim de que esse respondesse por escrito sobre o assunto. Cópia da carta que enviaram ao rei Dário, o governador Tatanai, da outra margem do rio, bem como Estarbuzanai e seus colegas de Arphazak, que também moravam na outra margem do rio. Enviaram-lhe um relatório no qual se lia o seguinte: Ao rei Dário, prosperidade perfeita. Saiba o rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus. Está ela sendo reconstruída de pedras enormes de madeiramento e está já colocado nas paredes. Esse trabalho está sendo executado com cuidado e progride nas suas mãos. Por isso, interrogamos aos anciões: Quem vos deu autorização para reconstruir esse templo e levantar esses muros? Perguntamo-lhes também os seus nomes para consigná-los aqui e fazê-los conhecidos de ti, pelo menos os que estão à testa deles. Responderam: Nós somos servos de Deus, do Deus da terra, estamos reconstruindo o templo que há muitos anos fora construído e rematado por um grande rei de Israel. Mas nossos pais os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu. Esse destruiu o templo e transportou o povo cativo para a Babilônia, enquanto, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro ordenou a reconstrução desta casa de Deus. E o próprio rei Ciro retirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomara do santuário de Jerusalém e transferira para o templo da Babilônia. Foram entregues a um homem chamado Sassabazar, ao qual nomeou governador. E disse-lhe: Toma esses utensílios, leva-os para o templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída sobre os seus alicerces. Foi então que aquele Sassabazar veio para aqui e colocou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém, depois do que, até o presente, temos prosseguido a construção, mas não está ainda terminada. Portanto, se o rei acha conveniente que sejam feitas investigações nos arquivos do rei em Babilônia, para ver se é verdade que foi ordenada pelo rei Ciro a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, que o faça, e em seguida queira o rei transmitir-nos a sua decisão a respeito. Decisão do tempo. Dedicação do tempo. Número 6. Foi então que o rei Dário emitiu um decreto ordenando que se fizessem verificações em Babilônia na casa dos arquivos onde os tesouros estavam depositados. E encontrou-os em Ecbatana, cidade fortificada situada na província da Média, um rolo no qual se lia o seguinte texto: No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com relação à casa de Deus que está situada em Jerusalém. Este templo deve ser reconstruído para servir de local onde se ofereça sacrifício, seus fundamentos devem ser restaurados. Sua altura será de 60 côvados, terá 3 carreiras de pedra talhada e uma de madeira. A despesa será paga pela casa do rei. Outro sim, devolveremos os utensílios de ouro e prata da casa do rei que Nabucodonosor havia tomado do templo de Jerusalém e transportado para a Babilônia. Serão repostos no templo de Jerusalém, no mesmo lugar em que estavam, e nós os depositaremos na casa de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador de além do rio, Satarbuzanai e vossos colegas de Arphazak, que estáis além do rio, afastai-vos, deixai continuar os trabalhos da casa de Deus, que o governador dos judeus e seus anciões reconstruam no seu lugar. Também ordeno como é que se deve proceder com aqueles anciões dos judeus, tendo em vista a reconstrução da mencionada casa de Deus, das receitas reais provenientes dos impostos de além-rio, a despesa será fielmente paga a esses homens, a fim de que a obra não sofra interrupção. Tudo aquilo que for necessário para os holocaustos de Deus do céu, novilhos, carneiros, cordeiros, trigo, sal, óleo e vinho,
serve-lhes-á dado cada dia sem falta segundo a ordem dos sacerdotes que estão em Jerusalém, a fim de que possam fazer ofertas, sacrifícios de bom odor ao Deus do céu, que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Eis o que ordeno, além disso, se alguém modificar no que quer que seja esse edito, levante-se a mesma e seja pregado nela onde ficar pendente, e por seu crime far-se-á da sua morada montão de imundícies. O Deus que fez habitar ali o seu nome destrua todo rei, todo o povo que ousar fazer qualquer coisa que mudar este decreto e destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, seja ela pontualmente executada. Assim, Tatanai, governador da outra margem do rio, Satarbuzanai e seus colegas conformaram-se fielmente a esta ordem enviada pelo rei Dário. Os anciões de Jerusalém puseram-se a construir o templo e fizeram progressos, sustentados pelas profecias de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado. Prosseguiram a construção segundo a ordem de Deus de Israel e segundo a ordem de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminou-se o edifício no terceiro dia do mês de Adar, ao 6º ano do reinado de Dário. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os demais repatriados celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram, por ocasião dessa dedicação, 100 touros, 200 carneiros, 1.400 cordeiros e 12 bodes como vítimas pelos pecados de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes segundo suas classes e os levitas segundo suas divisões para celebrar o culto de Deus em Jerusalém, de conforme como as prescrições do livro de Moisés. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas, sem exceção, tinham se purificado. Todos estavam puros e molaram a Páscoa por todos os repatriados, pelos seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmos. Os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro comeram sua Páscoa, bem como todos aqueles que tinham rompido com as práticas impuras dos povos da região e se haviam unido a eles para buscar o Senhor Deus de Israel. Celebraram com júbilo durante 7 dias a festa dos ázimos, porque o Senhor os havia consolado, fazendo com que o coração do rei da Síria se inclinasse em favor deles, para confortá-los no trabalho de reconstrução da casa de Deus, o Deus de Israel. Chegada de Esdras a Jerusalém. 7. Após estes acontecimentos, sobre o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Eucias, filho de Selum, filho de Sadoc, filho de Actob, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zaraías, filho de Ozi, filho de Posse, filho de Abisué, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, o sumo sacerdote. Este Esdras vinha da Babilônia. Era um escriba versado na lei de Moisés, dado pelo Senhor, Deus de Israel. Com a mão do Senhor, seu Deus, repousasse sobre ele. O rei concedeu-lhe tudo o que ele pediu. Com ele, vários israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e natineus voltaram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Não sei como fala isso, gente. Chegou Esdras a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Foi no primeiro dia do primeiro mês que partiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a mão benevolente de seu Deus estava com ele. Esdras havia, com efeito, aplicado seu coração ao estudo da lei do Senhor, a praticá-la e a ensiná-la em Israel as leis e as prescrições. Esta é a cópia da carta que o rei entregou a Esdras, sacerdote e escriba, versado no conhecimento do texto da lei do Senhor e suas prescrições concernentes a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba, versado na lei de Deus do céu.
Dei ordem para que deixassem partir contigo todos aqueles do povo de Israel, seus sacerdotes, seus levitas, residentes em meu reino, que desejam ir a Jerusalém, porque foste enviado pelo rei e seus 7 conselheiros para fazer uma inspeção em Judá e em Jerusalém, para ver como está sendo observada ali a lei de teu Deus, que tens em tuas mãos. Levarás a prata e o ouro em que o rei e os conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel, cuja morada fica em Jerusalém, bem como todo o ouro e prata que encontraram por toda a província de Babilônia, e por fim, os dons voluntários que o povo e os sacerdotes ofereceram livremente para a casa de seu Deus em Jerusalém. Por conseguinte, cuidarás de comprar com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, bem como as oferendas e as libações, e as oferecerás em Jerusalém, no altar da casa de vosso Deus. Com o restante do dinheiro e do ouro fareis o que parecer melhor a ti e teus irmãos, em conformidade com a vontade de vosso Deus. Os utensílios que te forem entregues para o serviço da casa de teu Deus, tu os depositarás diante do Deus de Jerusalém. Quanto às outras despesas que deverás fazer para o templo de teu Deus, tu as providenciarás por meio dos recursos que o tesouro real te fornecerá. Ademais, eu, o rei, ordeno a todos os tesoureiros de além do rio que entreguem pontualmente a Esdras, o sacerdote e escriba versado na lei de Deus do céu, tudo o que ele solicitar, até a quantia de 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo o que prescreveu o Deus do céu para a sua casa seja fielmente observado, a fim de que a cólera divina não se desencadeie contra o rei e seus filhos. Por fim, notificamo-vos que não se deverá lançar imposto algum, nem tributo, nem encargo sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, natineus e servos desta casa de Deus. E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus, que te foi dada, estabelecerás juízes e magistrados para fazer justiça a todo o povo da outra banda do rio, a todos aqueles que conhecem as leis de teu Deus, e tu ensiná-las aos que não as conhecem. Todo o que não observar a lei de teu Deus e a lei do rei será castigado rigorosamente, seja com morte, seja com desterro, seja com uma multa ou mesmo com a prisão. Narração da viagem de Esdras. Bendito seja o Senhor, o Deus de vossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que me fez obter o favor do rei, dos seus conselheiros e de todos os mais poderosos oficiais do rei. Enchi-me, pois, de coragem, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava comigo, e reuni os chefes de Israel para que partissem comigo. Eis, com sua genealogia, os chefes de famílias que partiram comigo de Babilônia sobre o reinado do rei Artaxerxes, eu não sei falar, dos filhos de Finéias, Gerson, filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, que descendia de Sequenias, dos filhos de Faraós, Zacarias, e com ele 150 homens inscritos no registro da família, dos filhos de Faate-Moabe, Elionai, filho de Zareias, e com ele 200 homens, dois filhos de Sequenias, o filho de Ezequiel, e com ele 300 homens, dos filhos de Adã, Ebel, filho de Jonatã, e com ele 50 homens, dos filhos de Alão, Isaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, dos filhos de Zafarias, Zebedias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos filhos de Joabe, o de Obedias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens, dos filhos de Selomite, os filhos de Josefi, e com ele 170 homens, dos filhos de Bebai, Zacarias, filhos de Bezabai, e com ele 28 homens, dos filhos de Asgabe, Joanã, mãe já vai, tá, meu amor? Filho de Essetã, e com ele 110 homens, dos filhos de Adonicão, os últimos, dos quais são estes os nomes:
Felete, Jeiel e Samaías, e com ele 60 homens dos filhos de Beguai, Utai e Zacur, e com ele 70 homens. Amanhã seguimos.